Tem N caminhos, tá? Tu pode fazer um curso, tá cheio por aí. Tu pode ver um monte de vídeo no YouTube, tá cheio por aí. Tu pode ler livro, cheio não tá, mas tem. Eu mesmo tenho um. Tem N formas de estudar. Quem gosta de ouvir, tem podcast, tem poucos, mas tem. Tem vídeo. Escolhe o teu caminho. Mas, cara, começa por aí, pelo amor de Deus, começa por aí. Não tem, mas por qual fundo eu começo? Pergunta errada. Estamos entre amigos aqui, né? Cara, pra pergunta ruim não tem resposta boa. Por qual fundo eu começo? Não é por aí. Não começa sequer por essa pergunta. Né? Abre mais a pergunta. Por onde eu começo? Cara, começa estudando. Tu precisa conhecer um pouco de fundo imobiliário. Porque olha só, 2019, os fundos imobiliários bombando, Selic lá embaixo, e eles rendendo bem, e era só alegria, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e um monte de gente se atirou em fundo imobiliário. A grande maioria não sabia o que estava fazendo. Não sabia nem que estava comprando. Não sabia se estava de pé ou deitado. Mas tinha lá os fundos imobiliários. A renda fixa não rende nada, vou botar no fundo imobiliário. Eu lembro de uma polêmica que fundo imobiliário, várias pessoas falando por aí, é como se fosse uma renda fixa, uma reserva de valor. Só tô jogando aqui. Não, cara, vamos lá. Gente influente falando isso. E há um tempo atrás, eu escrevi uma coisa até ali no meu Instagram, e um artigo, e lá dentro do artigo eu coloquei assim, né, que o tempo nos ensina que várias coisas não significam aquilo que parecem significar. E influência não quer dizer competência. Não, número de seguidores não quer dizer que o cara é um gênio, porque o cara é competente. Justamente. Tem 2 milhões de seguidores, tá, e daí? Isso. E o que eu acho mais engraçado é que quem tem mais seguidores se sente mais no direito de falar de outros assuntos que não é aquele que o cara entende. O ciclo de competência dele, né? Isso. Aí ele acha, não, eu tenho um monte de gente, eu saio falando um monte de bobagem. Quer ver o exagero desse exemplo? Um músico, o vocalista de uma banda, tá no meio daquela multidão, eles adoram dar uma lição de moral no palco. Cara, cala a boca e canta aí, bicho, não vim aqui tomar lição de moral tua. Fica frio, vai lá, canta aí que tu vai bem. Mais pura verdade. Então, assim, é mais ou menos por aí. Teve gente influente falando isso, cara, um absurdo, um desfavor, porque aí tu tá lá falando uma coisa séria, tem meia dúzia de gato pingado te assistindo. Sim. E o abobado lá tem 5 milhões. Tá de sacanagem. Aí vai desconstruir o que um animal desse falou. Leva tempo. E outra, muita gente se machuca com isso. Em 2019, a turma veio da renda fixa para fundo imobiliário achando que, achei o novo Eldorado. Aí veio a pandemia. Mas é que a turma veio desavisada. Não, tudo bem, a pandemia não tinha como saber que aquele troço ia surgir. Mas aí veio a tal da pandemia e o cara não tinha estudado. Sim. Aí quando vem a crise testa a tua convicção. E se tu não sabe o que tá fazendo, tu não tem convicção nenhuma. Aí caiu, o cara se apavorou, saiu. Esse aí tomou um lambaço, talvez nunca mais volte. Mas isso aconteceu em ações também, aconteceu em tudo, né? Foi um negócio bem... Sim, é que a turma do fundo imobiliário veio da renda fixa, eles vieram assim eles vieram muito desavisados. E aí, respondendo a pergunta que o Bizzi colocou, claro que, obviamente, o fundo imobiliário, ele deve ser alocado naquela parte do capital nosso que está destinada à renda variável. Porque a cota, ela oscila à medida que a oferta e a procura pelas cotas, elas aumentam ou diminuem. Então nós vamos ter uma oscilação no preço das cotas, e não é uma oscilação tão suave assim, é uma oscilação considerável, eu diria. Existe uma volatilidade boa em grande parte dos fundos, e somente por isso já seria caracterizado como uma renda variável. Eu estava vendo com o IFIX ali, né, na queda do Covid, o Ibovespa caiu 50, arredondando, o IFIX caiu 40, um pouquinho menos, né? Mas o fundo imobiliário dá para se dizer que é um passo para as ações, assim, questão do cara que não está acostumado muito com renda variável, quer sentir as oscilações, ao invés de ele pular direto para uma ação, de repente ele faz um pit stop ali no fundo imobiliário. Com certeza, Pode a divisão de acesso, por assim dizer. E ela é uma divisão de acesso que ela é tão boa que às vezes o cara fica por ali. O que acontece? Tem volatilidade? Tem. Se tu comparar com ações, é muito menor. Uhum. Só que o cara veio da renda fixa, então já é um monte. Sim. Não, mas já não tá acostumado. Porque para um trader é frustrante, né? Até tem uma pergunta sobre isso, né? O cara vê o gráfico e diz assim, uma puta perna, assim, né? Deve ser uma variação... 100%. Né? Brutal. Aí tu vai ver, sei lá, 1,8%. Não, cara, pra matar. Quer ver uma coisa engraçada? Eu sou, né? Eu digo, eu passo o dia analisando o fundo imobiliário, só que eu fico analisando o fundamento, é lá dentro. A cotação, não sei, se tu me perguntar hoje se o IFIX subiu ou caiu, não sei. Não olho pra isso. Uhum. Eu fico olhando pra outra coisa. Aí, abro a caixinha lá no Instagram. É o Instagram. cara que briga com a gente, com os grafistas. Mas aí o cara vem lá no Instagram e diz o seguinte, olha,
o que aconteceu hoje com os fundos imobiliários? Eles estão despencando. Sim. E eu pensei, eu devo ser um analista muito relapso, né? Porque o mercado derreteu e eu nem fiquei sabendo. Aí eu vou lá, apavorado, ver, né? Caiu 0,8. Eu digo, cara, o cara vem mal acostumado. Ele veio da renda fixa 0,8. Sim. Meu Deus do céu, é um horror. O cara que veio de ações 0,8 dá sono. Sim. Mata de tédio um trader. Depende da referência dele, né? Depende de onde é que ele vem. Uhum. Então, assim, nesse sentido, ele é sim o meio termo entre a renda fixa e as ações, mas ele está do lado, a linha que separa a renda fixa da renda variável, ele está claramente do lado da renda variável. Cara, mas ainda assim, e é uma coisa que eu sempre acho interessante, tá? Porque quando tu tem, por exemplo, a cota de um fundo imobiliário e tu consegue, inclusive, ver quais são os prédios que aquele fundo imobiliário é dono e você consegue tocar naquele tijolinho, tu consegues, digamos assim, sentir mais consistência no valor da cota do que, por exemplo, no valor de uma ação. Mesmo que seja uma empresa fantástica. Tu olha para o valor da ação e tu não te sente tão seguro quanto no valor de uma cota, porque tu sabe que aquela cota daquele fundo imobiliário representa um prédio que tem valor patrimonial de 190 milhões de reais, está lá na Faria Lima e tem 150 pessoas alugando aquelas salas. Então tu te sente realmente mais protegido do que numa ação. Numa ação, mesmo que a empresa seja muito boa, existe realmente um nível de incerteza muito maior. E eu não estou dizendo que isso está certo, eu não estou dizendo que isso está correto, mas é como eu percebo que as pessoas, infelizmente, observam o mercado, né?